Seguinte, hein? Segundo a meteorologia, a previsão do tempo, parece que tivemos furacão lá em Munique, hein? Furacão na Allianz Arena. Harry Kane marcou 3 gols novamente, mais um hat-trick na conta do atacante inglês na vitória por 4-0 do Bayern de Munique para cima do Stuttgart. Coman fechou a conta. 4-0 na sétima rodada do Campeonato Alemão, que recoloca o Bayern de Munique na primeira colocação e que é importante depois de 3 jogos sem vitórias, às vésperas do jogo contra o Barcelona pela Liga dos Campeões. Para chegar com a confiança lá em cima, para desengasgar os gols e o resultado e também para mostrar que algumas dinâmicas podem funcionar, especialmente com o Palhinha no meio-campo. Vamos falar sobre esse jogo, porque foi uma vitória muito importante para o Vincent Kompany, para o Bayern de Munique. Não era uma equipe qualquer, é uma equipe de Liga dos Campeões, é um time bem treinado pelo Sebastian Hoeneß. O Stuttgart é uma força dentro do futebol alemão hoje. É um time que consegue complicar demais a vida dos seus adversários. É um time que outro dia enfiou 5 gols no Borussia Dortmund, mas foi extremamente envolvido pelo Bayern de Munique durante praticamente toda a partida. A gente viu muito pouco Stuttgart, foi um jogo ruim dessa equipe que chegou à Champions e que inclusive jogou bem contra o Real Madrid já nessa temporada no Santiago Bernabéu, mas fez um jogo muito ruim, muito aquém das suas possibilidades contra um Bayern de Munique mais consistente, especialmente defensivamente. Não foi um jogo brilhante dos bávaros. Foi avassalador depois que o Harry Kane conseguiu desbloquear a partida no segundo tempo, por isso o resultado tão elástico, 4-0, mas não foi brilhante. Entretanto, foi um jogo mais consistente defensivamente e isso tem a ver, obviamente, com o que aconteceu nos primeiros minutos de partida. Fazendo uma análise breve da escalação, o Kompany colocou em campo o Manuel Neuer no gol, o Kimmich na lateral direita. Você pode até achar que o Kimmich estava jogando no meio e o Rafael Guerreiro na lateral direita, mas é uma troca de posicionamento dentro do jogo que coloca muito mais o Kimmich nessa função do que propriamente o Rafael Guerreiro. No meio da zaga, o Upamecano e Kim Min-jae, lateral esquerda com Davies. Aí no meio, Guerreiro e Pavlovic, Thomas Müller mais centralizado, ao lado dele, Olise, ao outro lado com Gnabry e lá na frente o Harry Kane. Logo nos primeiros minutos de jogo, o Pavlovic vai disputar uma bola aérea, acaba caindo em cima do ombro, uma lesão que pode ser só algo substancial ali do jogo, enfim, pode acontecer e ele já está bem para o próximo jogo, mas também pode ter rompido alguma coisa aqui no ombro. Ele caiu muito mal em cima do ombro e teve que ser substituído. Nesse momento, entra o Palhinha. E aí eu acho que é uma oportunidade de ouro por Palhinha, né? O Palhinha que tem tido vários problemas na adaptação, na vida pessoal, enfim, também não é titular absoluto hoje da seleção portuguesa, neste novo momento com o Roberto Martínez. Agora entrou e teve um jogo inteiro para mostrar para o Kompany que ele merece ter mais oportunidades e que ele pode ser uma peça importante nessa questão do equilíbrio que a gente sempre falava, né? Nos primeiros minutos, no primeiro tempo, ele me pareceu um pouquinho ainda tentando encontrar o seu posicionamento, mas ele foi fundamental para ganhar duelos individuais contra os jogadores do Stuttgart, conseguir estancar qualquer tipo de avanço da equipe adversária, especialmente pelo corredor central. O time do Stuttgart não conseguia explorar as laterais, não conseguia ter profundidade, então ia muito pelo meio, sempre tentando buscar uma segunda bola, né? Quebrava a bola da defesa para o ataque, e aí na segunda bola o Palhinha limpava tudo, e ele foi muito importante para dar mais consistência para o Upamecano e também para o Kim Min-jae. O primeiro tempo foi um primeiro tempo muito burocrático. Eu achei inclusive que o Bayern estava correndo pouco, talvez até para se poupar, talvez até sentindo um pouco de falta de ritmo neste pós-data FIFA. O Harry Kane perdeu alguns gols na primeira etapa que não costuma perder, chegou atrasado em algumas bolas, enfim, cabeceou errado outras, não estava nas suas melhores capacidades na primeira etapa, tanto que no segundo tempo ele mostrou que é capaz, né? O Gnabry também não estava muito bem, mas eu gostei de algumas dinâmicas. Gostei, por exemplo, do lado direito, o Rafael Guerreiro com o Olise e com o Kimmich
junto com o Thomas Müller também encostando ali, fazendo a bola girar e chegar com facilidade no último terço ou na linha de fundo, enfim, gostei dessa dinâmica. Gostei também do Kimmich e do Rafael Guerreiro trocando de posição. Gostei do Davies ultrapassando toda hora nas costas da defesa para chegar na linha de fundo. Faltou mesmo talvez mais equilíbrio ali para chegar com qualidade no corredor central, mais chute de fora da área, mais intensidade, mas no segundo tempo tudo isso aconteceu. E acontece muito também pela mudança de postura, né? Eu acho que o Kimmich é trazido um pouquinho mais para jogar pelo corredor central, o Rafael Guerreiro vai jogar praticamente como um ponta pela direita e o Palhinha desce para fazer uma linha de 3 na construção junto com o Pamecano e Kim Min-jae. Isso facilita, porque o Bayern ganha em superioridade numérica em algumas partes do campo e começa a ter mais volume, né? Cria uma chance claríssima no início do segundo tempo com o Harry Kane, que ele perde, desperdiça, o Gnabry vai à linha de fundo, cruza, ele chega a tocar na bola, mas é um gol que ele perde, chega atrasado. Depois, a melhor chance do Stuttgart no jogo, também desperdiçada, e logo na sequência, só deu Bayern de Munique, com o Harry Kane desbloqueando o jogo. O lance do primeiro gol é exatamente uma roubada de bola do Kimmich, muito boa, jogando mais pelo centro-esquerda, né? Ele rouba essa bola, consegue acionar o Harry Kane, que com liberdade, numa zona de finalização fora da área, consegue acertar um belo chute no cantinho, e aí que entra o repertório do artilheiro, né? Não fez no primeiro tempo, perdeu gols, perdeu pelo menos 2 grandes oportunidades na partida. Poderia ter feito 5 gols, fez 3, mas poderia ter sido 5 tranquilamente, e ele fez o primeiro gol. Dali, 3 minutos depois, o Bayern liga o modo rolo compressor, sente o cheiro de sangue e aí, meu irmão, vai para cima, né? Tem mais uma oportunidade com o Harry Kane, ele desperdiça e na sequência, boa bola na área, o Thomas Müller dá um belo passe, o Harry Kane domina, tenta chutar, a bola bate e rebate, o jogador do Stuttgart cai, o Harry Kane dá um chapéu com ele caído, chapéuzinho, né, totozinho, e finaliza para fazer o segundo gol. Depois o Bayern vai criando mais oportunidades, o terceiro gol é um chute do Palhinha, que é prensado, o Harry Kane está no lugar certo, na hora certa. Achei que teve impedimento do Sané no início da jogada, mas ela roda tanto que o árbitro considerou que já era um outro lance e o Harry Kane faz o 3-0. Depois ainda o Sané entra bem no jogo, também entra o Coman, enfim, esse poderio que o Bayern de Munique tem no banco de reservas vai ser sempre importante para que não perca intensidade no jogo, que o time continue martelando, que o time continue buscando e no final das contas sai o quarto gol, depois de uma boa jogada o Coman consegue acertar um belo chute, 4-0. Poderia ter sido 5, poderia ter sido 6. O time do Stuttgart, que tem Demirovic, que tem um Davi, que tem Stifler no meio, enfim, que é um time muito, muito bom, né, e bem treinado, não conseguiu mostrar o seu jogo, a sua cara, numa partida que o Bayern de Munique teve facilidade no segundo tempo para definir. Coisas importantes do jogo. Primeiro, parêntese, Harry Kane, 13º gol do homem em 10 partidas nessa temporada. Começa do jeito que terminou, fazendo 3 jogos que ele não marcava, né? Mas os gols, como diria Cristiano Ronaldo, como ketchup. Quando começa a entrar, vai que vai. E o Harry Kane marcando o seu 8º gol. 8º gol, se eu não estou enganado, na Bundesliga. O Marmoush tem 9, ou seja, é o vice-artilheiro da Bundesliga. Ele já é o artilheiro da Liga dos Campeões, marcou 4 gols na primeira rodada contra o Dinamo de Zagreb. 13 gols em 10 partidas. Na temporada passada, o Harry Kane fez 44 gols em 45 jogos, foi o chuteira de ouro. Obviamente que todo mundo vai continuar pegando no pé do Harry Kane, porque o Harry Kane não tem títulos. Mas a nível de gols, a nível de ser decisivo, a nível desse prêmio individual, inclusive a chuteira de ouro, é um dos melhores que o futebol tem hoje em dia e mais uma vez provou isso, né? Bom para também ganhar confiança antes de um jogo contra o Barcelona. Bom para o Palhinha, que consegue ter uma regularidade dentro da partida e muito provavelmente com a lesão do Pavlovic vai jogar contra o Barcelona. E um outro detalhe, Thomas Müller jogou o jogo todo no lugar do Musiala, que estava na arquibancada, está machucado, mas indica, por ter jogado o jogo todo, que muito provavelmente o Musiala volte contra o Barcelona. Já era uma projeção do Bayern de Munique, o Musiala não jogou com a seleção da Alemanha na data FIFA, não joga essa partida e muito provavelmente vai ser condicionado para tentar jogar contra o Barcelona, já que o Thomas Müller jogou
esse jogo inteiro, né? Enfim, fica aí uma dica no ar. Bom jogo do Bayern, boa vitória, bom equilíbrio. Acho que poderia ter sido mais brilhante no primeiro tempo, poderia ter feito os gols que perdeu, mas fica a anotação de um 4-0 para cima de um time que não é fácil ganhar, um time de Champions, um time que está disputando a Liga dos Campeões, e o Vincent Kompany conseguindo mais uma vitória e a liderança da Bundesliga. Até o próximo vídeo, meus caros.